a gente tem uma grande parte dessa matéria, que a gente, se vocês devem se lembrar, que são as benditas das lesões, né? Então, lembrando das lesões aqui, a gente tem um sistema nervoso que tem uma organização bilateral, né? Com inervações contralaterais e ipsilaterais, tanto na parte sensitiva quanto na parte motora. Isso aqui é uma representaçãozinha minha sobre o sistema nervoso. Então, como se a gente estivesse olhando o sistema nervoso, a parte ventral dele, né? De frente para a pessoa. Então, aqui a gente tem o cerebelo lá atrás do tronco encefálico, a medula espinhal. Aqui tálamo, hipotálamo, lá por cima do tálamo e do hipotálamo a gente tem os núcleos da base. E aqui a gente tem o frontal e temporal. É como se eu tivesse feito aqui um corte coronal, né, pelo sistema nervoso. Então a gente conseguiria ver o córtex frontal e aqui um pouco do temporal. E essa representação, por quê? Para a gente poder visualizar o que seria uma lesão. Então, por exemplo, se você tem uma lesão cortical, uma lesão abrangente no córtex motor ou no córtex sensitivo, isso vai se refletir no corpo todo, mas contralateral, porque a representação é contralateral, né? Se você tem, por exemplo, uma lesão mais localizada no córtex, por exemplo, aqui essa lesão está lateral inferior ali no córtex, digamos que seja motor. Então, você perde o comando motor contralateral da face. Se você tem já lesões medulares, onde você afeta um corte inteiro da medula espinhal, daquele nível para baixo, você vai ter o problema motor e ou sensitivo, né? Então, por exemplo, aqui você afetou todas as vias, tanto as motoras como as sensitivas. Então, do pescoço para baixo, que é do nível da medula para baixo, você nem recebe informação, nem consegue mandar informação. Então, você tem paralisia e perda de sensibilidade no corpo inteiro. Mas a face é preservada porque as conexões aqui superiores entre a face e o córtex e também entre a face e os núcleos do tronco encefálico estão preservadas. Então, a função da face está preservada. Só essas conexões aqui do corpo para o encéfalo e do encéfalo para o corpo que foram cortadas. Se você, por exemplo, agora tem uma lesão unilateral na medula espinhal, como está representada aqui por um corte na medula espinhal, você vai ter a consequência motora daquele lado da medula espinhal, abaixo do nível, né, de lesão. Então, aqui eu coloquei essas duas de propósito. C5, que é para quê? Para a gente falar de consequência no corpo inteiro, sem afetar diafragma, né? E aqui no T12 para falar de consequências da cintura para baixo, porque a gente tem aqui T12 pegando mais ou menos abaixo do umbigo aqui o nível, tá? Então a pessoa perderia comando de movimento ipsilateral. Por quê? Porque a via de comando motor já cruzou. Então o que estava saindo aqui do córtex já cruzou no tronco encefálico e está descendo contralateral aqui. Por isso que quando você lesa aqui, você lesa os axônios que chegariam nos motoneurônios desse lado. Então, a consequência de perda motora é do mesmo lado da lesão, quando ela está na medula espinhal. Tá bom? Se a gente estivesse falando da parte sensitiva aqui, a gente estaria falando de perda ipsilateral de informação tátil. Por quê? Porque a informação tátil entra por esse lado e estava seguindo por aqui para cruzar lá em cima. E a gente estaria falando de perda contralateral de informação de dor e temperatura, porque ela teria entrado por esse lado aqui, cruzado, e aí sim estaria passando por aqui, tá bom? Que a gente chama de perda dissociada. Então, lesões que são muito superiores aqui da medula espinhal podem chegar a afetar o controle do diafragma e aí afetar o controle respiratório.